Bom dia, gente! Mais uma vez estamos nós aqui com nossos bate-papos remotos com as aulas CBBG Educação Remota. E hoje eu estou trazendo um convidado assim que é bem especial. Especial por vários motivos, porque é cria nossa, cria CBBG. Para mim tem uma marca legal porque foi a minha primeira turma no CBBG quando aqui cheguei. E a turma desse convidado estudou com a gente, eu fui professor deles, do 6º até o 3º ano. Eu estou com o Lucas Carvalho. E aí, Nelson? Cria nossa aqui, com muito orgulho, que vai trazer para a gente um produto, né, um serviço, uma novidade que está sendo implantada no CBBG em 2020, que é a plataforma Pleno. O Pleno ele está sendo usado nas turmas do F1 até o 6º ano e gradualmente vai sendo introduzida nas outras turmas, nos outros anos. Lucas, que é o nosso garoto pleno, ele vai apresentar para a gente que competências, que habilidades, o que é o pleno. Não é isso, Luquinha? Seja bem-vindo, tá? Obrigado, Nelson. Obrigado. Bom dia, pessoal. Então, Nelson, por que o Pleno surgiu, na verdade? O Pleno é uma editora, certo? Que ela trabalha especificamente com a habilidade socioemocional dos alunos. É um material didático que ela estimula e foca no desenvolvimento socioemocional. E o que é isso? Vamos lá. A gente sempre teve uma inteligência padrão, que é o QI, que é o coeficiente de inteligência, que ele mede a inteligência baseada em ciências exatas. No caso, matemática, biologia, química, física. Mas, entretanto, a gente não só tem essa inteligência, tá? A gente tem inúmeras inteligências. E uma dessas inteligências é a inteligência emocional, que foi sendo descoberta com o tempo e que agora a gente percebe que é uma competência em que, se você não tiver habilidades, você vai ser muito excluso, seja do mercado de trabalho, seja do convívio na própria sociedade. Você vai lidar muito com problemas nesse relacionamento, nos seus vínculos, nas suas conexões. Por quê? Porque o que a gente mais tem hoje é conexão. Então, assim, através da internet e através da globalização, a gente consegue ter vários pontos de vínculos e conexões. E se a gente não ter um bom relacionamento nesses vínculos, a gente vai se prejudicar. Então, a gente pode ter um grau de conhecimento enorme, conhecimento técnico, profissional enorme, mas se a gente não souber lidar com as pessoas, a gente não vai poder repassar esse conteúdo. E é isso que a Pleno vem trazer. Ela vem trazer um mecanismo, uma ferramenta, para que possibilite que o aluno tenha essa ferramenta ao seu dispor, consiga desenvolver de toda a sua carreira acadêmica, escolar, um desenvolvimento que ela consiga se comportar, consiga se entender, consiga entender o próximo e ter esse vínculo muito mais fundamentado. Lucas, feito toda essa apresentação, certo, que já foi show de bola, já deu para entender um bocado do Pleno. Legal. Traz para a gente quais as habilidades e competências específicas que o Pleno aborda. Então, Nelson, a Pleno ela trabalha, e toda inteligência emocional, ela trabalha com 4 pilares básicos, que é autoconhecimento, autogestão, empatia e gestão de relacionamentos. Todos os pilares são bem extensos, tá? Dentro desses 4 pilares a gente tem 12 competências, então é algo bem profundo. Mas a gente poderia falar hoje de um especificamente, que é o autoconhecimento, que aí eu acho que a galera realmente que está aí no 2º ano, 3º ano do ensino médio, eu acho que é uma das ferramentas boas para tomada de decisão agora para o futuro, pós-escola. Acho que a gente poderia começar por aí. Então vamos embora. Então, massa. Então vamos lá. Primeiro, eu gostaria de falar que autoconhecimento é um processo. Então, não é algo específico, factual, assim, naquele ponto eu consegui me conhecer. Não. Autoconhecimento é um processo diário. E a gente precisa sempre entender que a gente precisa se conhecer do hoje. Quem é Lucas hoje? Mesmo entendendo que o Lucas de amanhã vai ser diferente, tá? Mas eu preciso entender o que é que eu sou hoje, quais são os meus critérios, qual é a minha personalidade, no que é que eu acredito e qual é o meu propósito, tá? Então, entendendo isso, que é um processo, a gente começa a ter a possibilidade de se conhecer, porque senão a gente não coloca peso nesse processo, que é um processo diário e é um processo árduo, né? Normalmente eu acho que quando a gente se olha no espelho é que a gente realmente vê como é que a gente está. E autoconhecimento é isso, só que é da parte interna. E aí é muito mais complicado e muito mais
difícil a gente estar lidando com isso diariamente. Entende? Então, o olhar-se no espelho, eu acho que você falou é bem forte, porque o olhar-se no espelho em si só já é uma tarefa delicada. Sim. E o olhar-se no espelho para ver, vamos dizer assim, a alma, por aí, é bem mais profundo, requer bem mais conhecimento, autoconhecimento. Não é isso? E aí é um campo que ele é muito assim incerto, né? Se a gente for parar para pensar, como é que eu vou me conhecer? Então aí eu acho que eu trouxe aqui algumas dicas para o pessoal entender como é que pode fazer esse autoconhecimento, tá, pessoal? Quer falar? Não, só queria que você, para encaminhar, então quer dizer que essas dicas vão começar com que a gente começasse a trilha para o autoconhecimento, é isso? Isso mesmo. Então, perfeito, vamos com a elas. essas dicas, a gente consegue ter o ponto de partida para se conhecer. Ótimo, tá? ótimo. E aí, como é que eu gostaria de começar? Primeiro que a gente tem um ciclo de ação. Então, o autoconhecimento é como se a gente fosse uma máquina, a gente recebe informação, processa essa informação e replica essa informação. Quando a gente se conhece, a gente está conhecendo essa máquina e o jeito que ela está processando essa informação para poder replicar, tá? Então, o ciclo básico é resultados, repertório, crenças e atitudes. Eu vou explicar o que cada palavra dessa significa. Primeiro, resultados. Os resultados são as observações que a gente faz diariamente das atitudes dos outros, tá? O ser humano, ele sempre pega um ponto de referência para se basear. A gente sempre tem esse critério. Por isso que a gente sempre diz, o melhor jeito de ensinar é sendo exemplo para as pessoas. Por quê? Todo ser humano, ele olha e observa as atitudes dos outros. E essa observação, ela vem para um repertório, que é a segunda palavra. Que repertório é uma interpretação. Observação e interpretação são duas coisas bem diferentes. A interpretação, ela já começa a trazer traços da personalidade da pessoa. Por exemplo, eu e você, a gente viu uma atitude de um colega da gente e não necessariamente a atitude, ela é, para mim e para você, é a mesma. A gente observou a mesma atitude, mas a interpretação ela é diferente, porque aí eu vou levar em consideração requisitos, critérios que você talvez não leve em consideração e vice-versa, tá? Depois disso, a gente fomenta algumas verdades, aquelas verdades bem fundamentadas na gente, aquilo que a gente fala e não muda, tá? Lógico, isso são as crenças, tá? Então, vamos lá. A gente observa, interpreta, depois dessa interpretação a gente gera uma verdade na nossa mente, que é a nossa opinião sobre aquilo. Não é mais a interpretação, a gente já levou isso como positivo ou negativo, tá? E aí a gente começa a agir. Deu para entender? Deu sim, sim. Observei, interpretei, analisei internamente, tomei aquilo por verdade ou não, seja positivo ou negativo, e aí é quando eu começo a agir a partir daquele ponto de referência, tá? Lucas, na questão do autoconhecimento, eu também começo a identificar que, de repente, a minha verdade não é a tua verdade? Sim, completamente, completamente. O repertório está muito ligado com a tua criação. Eu falo repertório e roteiro, eu utilizo essas duas palavras para falar da gente. Quando a gente vai ver um filme, o diretor ele preparou todo um roteiro, e esse roteiro ele dá a identidade daquele personagem, certo? Cada um tem um roteiro. A gente teve vários diretores, seja nosso pai, nossa mãe, nossos professores, nossos mestres que a gente tem como ponto de referência na vida. E aí o que acontece? Esse roteiro vai sendo formado. E esse roteiro ele vai identificar muito como a gente interpreta, entendeu? Toda a observação do mundo da gente. Todo mundo observa o mesmo mundo, a gente está todo mundo no mesmo planeta Terra. Mas a gente tem interpretações diferentes. Essas interpretações diferentes são devidas ao nosso repertório, ao nosso roteiro. Entendeu? E assim, aí vem uma curiosidade. Manda. Eu recebi um roteiro. Certo. Estou montando um roteiro. Certo. Ele pode ser alterado no decorrer do processo? Pode. A gente não é só animal, a gente é racional também. E é por isso que a inteligência emocional é tão necessária. Porque tem gente que nem sabe da existência desse roteiro. Perfeito. Vai vivendo, sabe? Vai vivendo, não entende as influências que foram levadas na sua criação, na sua formação. E aí, sabe aquele negócio de quanto mais velho, mais difícil de mudar? Na verdade, não é isso. Na verdade, a ignorância, independentemente da idade, ela impossibilita você de mudar. E ignorância é falta de conhecimento. Eu falo sobre isso. Então, é por isso que a inteligência emocional é tão importante dentro da escola. Pelo esse primeiro
os tópicos que tu já levantaste assim, já abre para a gente um leque de alternativas e assim, visões para um futuro próximo bem mais, vamos dizer assim, bem mais equilibrado, emocionalmente falando. Isso. Exatamente. Hoje a gente não tem esse equilíbrio emocional na nossa sociedade. A gente vive de extremos. E o que a sociedade e o que a inteligência socioemocional ela vem trazer é o equilíbrio. É você ponderar. É a técnica do PROR, que eu vou trazer mais na frente. Que é você parar, refletir, observar e depois você responder algo, sabe? E isso é extremamente necessário, porque a partir disso a gente só vai responder aquilo que a gente realmente quer responder. Aquela frase, mas eu fiz por impulso. Não vai mais. A partir de então, os impulsos eles começam a existir menos. A gente vai ter um filtro, vamos dizer assim. Na verdade, os impulsos eles continuam existindo. Certo. Mas a gente vai dar conta de aceitar esse impulso ou não. Perfeito. Entende? Entendi. Porque aí é aquela coisa. Estímulo, a inteligência emocional ela não vem para banir os estímulos. A gente recebe estímulo diariamente, 24 horas por dia, para as nossas emoções, tá? Então, a gente sempre está estimulado a ter ou alegria, ou raiva, ou tristeza, ou nojo, ou surpresa, ou medo, que são as emoções padrões, tá? O resto é sentimento. Mas aí isso é pano para outra manga. Esses estímulos, eles continuam sendo diariamente colocados na nossa mente. A inteligência emocional vem exatamente para isso, para a gente receber o estímulo, entender esse estímulo e poder agir de uma maneira muito mais racional, ao invés de só passional. Excelente, Lucas, excelente. Assim, eu creio que é mais uma semente, eu vou lançar esse pensamento assim. O Pleno, né, com essa proposta toda de inteligência emocional, de tudo mais, a gente está lançando mais uma semente nesse terreno fértil aí desse processo de ensino-aprendizagem, que eu acho que, se bem aproveitado por nossos alunos e por nós também, vamos produzir uma sociedade, muito mais produtiva no sentido de mercado de trabalho e muito mais assim feliz no sentido da convivência. Sim. A gente vai plantar uma nova ideia no contexto de conviver numa sociedade tão diversa. Sim. E a gente aprender a lidar e ponderar com as diferenças. Total. E aí, continuando nessa trilha do autoconhecimento, vamos embora. Tem alguns pontos de reflexão que a gente precisa partir para a gente poder se conhecer, tá? Normalmente a gente se conhece com o que a gente é hoje, mas também com o que a gente já fez. A gente não consegue pegar o futuro para se conhecer, a gente consegue pegar o presente e o passado para entender quem a gente é, mais ou menos. Então, uma das perguntas que seriam boas aos alunos se fazerem é o que é que eles conseguiram atingir até aqui. Quais foram, o que é que ele conseguiu obter? Quais foram as suas conquistas? Sim, o que é que ele conseguiu conquistar até aqui? Foi o quê? Notas boas, bons relacionamentos, bons vínculos, um vínculo familiar legal, uma ideologia de vida legal. Qual foi a conquista desse aluno? Por quê? Quando a gente percebe as nossas conquistas, a gente também começa a perceber um pouquinho das nossas paixões, tá? Isso não é via de regra, tá? Não é 100% isso. Mas, normalmente, as nossas conquistas, aquilo que a gente considera como conquista, está muito relacionado com o que a gente gosta de fazer, com o que a gente tem paixão em fazer, sabe? E aí, às vezes, a gente só fica, eita, eu já consegui fazer isso, mas você não para analisar por que eu consegui fazer isso, sabe? É porque eu gosto de fazer isso ou não. E aí, a partir dessa reflexão, a gente começa a entender mais ou menos como é que a gente se comporta nesse grupo, tá? Quer falar? Não, estou só assim já vislumbrando um monte de coisa assim que bate muito com o que você está falando. Isso. É muito por aí. Perfeito. Dentro da escola, a gente tem a base que é a interação social e o aluno absorver o conhecimento técnico, seja de todas as matérias. E aí, nisso, a gente pode ter diversos estilos e personalidades diferentes dentro de uma sala de aula. E aí o aluno pode colocar disso assim, minha conquista é eu conseguir me dar bem com todo mundo. E outro aluno pode dizer, minha conquista é nunca ter ficado em recuperação. E tá tudo bem, os dois têm paixões diferentes e ele já consegue diagnosticar esse tipo de paixão. E isso é uma paixão.
Deixa eu só pontuar uma coisa, Lucas. Especificamente, o nosso papo aqui, quando a gente fala em conquistas, a gente está lidando apenas com o campo emocional, ou eu posso listar conquistas materiais também? Materiais. A aprovação no final do bimestre ou no final do ano é uma conquista. Mas é engraçado porque a gente não consegue separar muito aquilo do nosso emocional para o nosso racional. Porque até biologicamente os dois estão muito intrínsecos, sabe? E a gente precisa sempre estar estimulando. Eu vou falar disso mais tarde. Mas assim, vamos lá. A gente analisa o que a gente conquistou até agora. A gente começa a perceber as nossas paixões. O que é que eu gosto de fazer. O que é que eu me sinto bem em fazer. E isso normalmente está linkado com as conquistas. E normalmente também as nossas paixões. Conquista revelou paixão. Paixão normalmente revela as nossas forças. No que é que eu sou bom? Então vamos lá. Eu percebi uma coisa bem depois, eu não estava nem na escola ainda. Eu já tinha saído da escola. Eu sempre gostei de apresentar trabalho. Sempre, sempre. Nunca tive problema de ir lá na frente e falar e apresentar. Nunca tive. E aí eu parando para analisar, minha conquista foi sempre fazer trabalhos legais. Eu realmente amo me apresentar, eu amo me comunicar. E aí uma força minha é a comunicação. Dentro da inteligência emocional, a gente tem em torno de 16 a 20 forças. E aí eu poderia listar, fazer uma listinha para tu e tu mandar aí para os alunos. Excelente. Para eles terem uma noção. Mas a força de cada um, ela pode ser inúmeras, assim, desde o conhecimento social, até a empatia, até você ser organizado, isso é uma força sua, até ser comunicativo, e por aí vai. Você começa a identificar suas forças. E o que é bom você identificar suas forças? Porque é aquela coisa, a gente entendendo no que a gente pode fazer, a gente vai fazer com muito mais confiança do que quando a gente pensa que a gente não tem essa força para fazer. Dá um direcionamento. Total. Então vamos lá, eu sempre gosto de ir recapitulando. A gente viu as nossas conquistas, a gente entendeu as nossas paixões, eu comecei a entender no que é que eu sou bom e aí eu começo a interpretar tudo isso. A gente vai agora para a fase da interpretação. Isso. Vamos lá. Tá. Então aí eu começo a ver meu repertório. Como é a minha personalidade nisso tudo? E aí às vezes a gente nem entende como é a nossa personalidade se a gente não analisar aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente ama e não quer aquilo que a gente é bom. Sabe? Então você vai levando a vida com a demanda que você está tendo agora. E isso, ele é positivo em certo ponto, mas é negativo na premissa de que você não está entendendo o que você está fazendo. Sabe? Você não está entendendo por que você quer estudar, por exemplo, direito. É porque tu só gosta de ler história, ou porque tu gosta de comentar, ou porque na discussão tu gosta de argumentar e levar o teu argumento com bases factuais, bem embasado. Tu gosta disso. Normalmente, como é que tu discute? Como é que tu argumenta com teus colegas, com tua família? Sabe? Quando você tem essa noção de que, eu sou comunicativo, então em qualquer profissão que eu vá, eu preciso realmente me comunicar. E foi um erro meu que eu não entendia, porque eu fui para engenharia de produção. E aí qual foi a minha frustração quando eu estava na UFPE fazendo engenharia? É que eu me deparava com uma carreira que poderia gerir muitas pessoas, fazer RH, massa, mas que principalmente em toda a minha carreira acadêmica eu teria que estudar muito e meu relacionamento com os colegas seria muito comprometido, porque eu teria que estar muito individual estudando. Tu tá entendendo? Então, talvez na minha carreira eu pudesse colocar as minhas habilidades, as minhas forças. Mas até chegar na carreira eu não conseguia. E para mim foi frustrante isso. E meio que podava... Totalmente. Esse talento, vamos dizer Totalmente. assim. Se eu tenho muito mais facilidade para estar aqui contigo, comunicando, e meu aprendizado é assim, como é que eu vou partir para um processo de aprendizado muito individualista? Certo. Vai ser muito complicado. E aí, assim, eu acho engenharia um ótimo curso. Hoje, talvez eu não tivesse trancado, mas eu não me arrependo, sabe? Entendendo que eu sou comunicativo, porque eu tranquei, eu nem entendia que eu era comunicativo. Eu só sabia que eu precisava me relacionar com mais gente do que com máquina. Isso eu entendia. E é por isso que eu digo, a gente se conhecer, a gente entender o nosso repertório, a nossa identidade, a gente consegue fazer escolhas muito mais assertivas e conscientes, sabe? Quando tu falas em escolhas assertivas, então assim, se o pessoal que está vendo a gente, principalmente o pessoal do ensino médio, que está nesse processo de escolhas, de seguir pós essa vida escolar, vai entrar para uma vida acadêmica,
ter esse autoconhecimento, começar a aplicar um pouco dessas técnicas, absorver isso, já vai dar uma economia de tempo tremenda, porque assim, o que aconteceu com o Lucas acontece com várias pessoas. Eu escolho um curso, me identifico, acho que é o tal, mas aí eu não tenho as ferramentas ideais para desenvolver aquela profissão. E aí eu consigo, me direcionar e já vou ganhar tanto tempo, né, Lucas? Total. E assim, uma coisa aí para o terceiro ano especificamente. Entrar na faculdade ou não entrar na faculdade não é determinante para a tua absorção de conhecimento. Tá? Eu conheço muita gente que está dentro da faculdade e não absorve conhecimento nenhum. E conheço muita gente que está fora da faculdade e continua absorvendo muito conhecimento. Vamos lá. Eu estava dentro da faculdade, por problemas pessoais eu não estava me dedicando 100% na faculdade. E hoje eu percebo que de conhecimento físico realmente palpável, eu não absorvi muito dentro da faculdade. A partir do momento que eu saí e fui para um cursinho pré-vestibular com várias pessoas, eu tive uma absorção de conhecimento muito maior. Por exemplo, hoje eu sou professor, eu não tenho um diploma de curso superior. Esse diploma é essencial, tanto é que eu já estou novamente na faculdade buscando esse diploma, mas a ausência dele não me impediu de aperfeiçoar minhas capacidades, que seja comunicação, que seja lidar de relacionamento, de gestão de relacionamentos. Eu consegui aprimorar isso no meu dia a dia, no que eu estava fazendo naquela hora, sabe? E aí, meus amigos, tem gente já fazendo mestrado, doutorado, e tudo bem, eles estão no tempo dele, eu estou no meu. Sim, claro. E eu não parei de crescer, sabe? E aí eu gostaria de falar isso para a galera, principalmente no terceiro ano, principalmente com esse ano tão incerto, né, com essa pandemia, é que o conhecimento e o aperfeiçoamento das suas habilidades não depende necessariamente da instituição que você está. Depende do seu ponto de partida, é uma escolha tua, sabe? Então escolha sempre estar se aperfeiçoando e melhorando suas habilidades, independentemente do que aconteça. Essa tua fala foi fundamental nesse sentido, porque a gente sente no nosso alunado, ano após ano, vivendo isso com os concluintes, sim, essa ansiedade como se fosse assim uma obrigação em chegar no terceiro ano, sim, já sabendo que vai cursar, já sabendo que vai estudar, já sabendo que profissão vai exercer, quando está tudo ainda muito em ebulição. Total. Falta justamente esse filtro, o autoconhecer-se para saber, e a partir daqui, que caminho seguir? Isso. Então eu acho que esse papo, essas dicas vão fazer e vão levar à reflexão aqueles mais sensíveis, claro, que sim, sentirem a necessidade do autoconhecimento. Exatamente. Eu poderia falar mais exemplos sobre mim, mas vamos se ater aqui Lucas, no conteúdo. Okay. Então vamos lá, a gente conseguiu já ver o que a gente atingiu, as nossas paixões, as nossas forças, conseguimos interpretar isso, ver o nosso repertório. E aí agora a gente vai identificar quais são os nossos pontos de referência.